Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da linguagem de programação C. Neste vídeo vamos entender um pouquinho o que é programar o computador. Então, para que o computador possa fazer algo que nós desejamos que ele faça, nós temos que dizer a ele o que ele deve fazer. Para isso, nós criamos um algoritmo, isto é, o que é um algoritmo? Né? É a forma que nós usamos para falar passo a passo, numa sequência lógica, né? O que ele deve fazer, quais são as ações para que a gente possa atingir o objetivo desejado. Então, esses algoritmos, que é uma forma de escrever, o que eles escrevem? Eles expressam, eles demonstram uma sequência lógica de ações, como escovar o dente, por exemplo, né? Então, se o computador fosse uma pessoa e eu fosse pedir para ele escovar o dente, então, suponha a cena que ele está com a escova na mão, eu teria que falar para ele, passo a passo, abra a boca, coloque a escova no dente, comece a esfregar. Então, isto é um algoritmo, quer dizer, uma sequência ordenada de coisas que devem ser feitas passo a passo, numa ordem onde há pré-requisitos. Eu não vou mandar o computador escovar o dente sem que antes ele abra a boca para ter acesso ao dente, senão ele vai começar a esfregar seus lábios, digamos assim, né? E isso daria um erro aí na tentativa de atingir o objetivo final. Então, programar o computador é dizer a ele, passo a passo, o que ele deve fazer. Isso se chama algoritmo, é um nome abstrato, digamos assim, que foi encontrado para que a gente possa expressar essa sequência de coisas que ele deve fazer. Então, vem uma pergunta aí para facilitar o entendimento nessa introdução nossa: como é que você falaria, né, ao computador para ele somar 4 números e calcular a média e depois mostrar, né? Então, pensa um pouquinho sobre isso. Pode pegar aí um bloco de notas do Windows, ou mesmo se você quiser escrever no papel, como se você estivesse falando para uma outra pessoa, só que você tem que detalhar passo a passo, numa sequência progressiva, tudo que a pessoa tem que fazer, de maneira que, se ela seguir o que você escreveu, no final ela terá conseguido somar 4 números, calcular a média e mostrar esse resultado. Se você tem alguma dificuldade sobre isso, pessoal, se vocês têm alguma dificuldade sobre isso, é interessante considerar a possibilidade de fazer esse curso aí, olha, Logicando. É um curso bem mais rápido do que a linguagem de programação, mas é um pré-requisito que você tenha essa noção, né, de sequencialidade das ações, de estruturação delas numa linha do tempo. Uma é pré-requisito. Qual que é o pré-requisito da anterior? Por exemplo, no caso de calcular a média, eu não vou dizer para a pessoa já calcular a média. Existe pré-requisito para calcular a média. Você está falando que tem que somar 4 números, eu também não vou dizer imediatamente para ela, some 4 números aí, agora calcule a média. Não, tudo bem, essa é a sequência, mas e para somar os 4 números, o que precisa? Percebe? Então tem que ser bem detalhado, passo a passo, a sequência que deve ser feita. Então, para fazer isso, imagina por um momento que o computador é uma pessoa e a pessoa não sabe o que é isso, tal. Você então vai falar para ela passo a passo como que ela tem que fazer para conseguir calcular a média de 4 números. Se você fosse fazer isso, como que você faria? Então, pega aí, abre um editor de texto, ou faça no papel mesmo, escreva em português mesmo, item 1, faz tal coisa, item 2, faz tal coisa, item 3, faz tal coisa. Faça isso. Então, olha, o que acontece agora? Toda vez que você vê esse ícone do lado direito aqui de pausa do vídeo, é porque
dentro da nossa metodologia, está sendo solicitado que você pause o vídeo agora para realizar essa tarefa que foi passada para você. E isso é importante para o seu aprendizado. Ou seja, esse curso, ele não é um curso de assistir vídeo, digamos assim, que você vai assistir um vídeo, aquelas informações vão magicamente, ondulatoriamente, por alguma forma, se inserir dentro do seu cérebro e você terá aprendido. Não! Seria bastante interessante que fosse assim, né, pessoal? Mas por enquanto não é. Para poder apreender, você tem que praticar. É como andar de bicicleta. Se você não subir na bicicleta e sair andando com ela, você não aprende. Não adianta ler centenas de livros sobre como andar de bicicleta. Para poder andar, essa habilidade tem que ser adquirida. A mesma coisa a programação. Então, sempre respeite essa sinalização dos vídeos, né? E faça a atividade solicitada primeiro, tá legal? Ou quando for requisitado, mesmo que não tiver o ícone, né? Tipo, você vai ser convidado a fazer o programa e tal. Então, é importante que você faça isso se realmente você quiser aprender todo o conteúdo sobre programação, tá bom? Então, dê uma pausa agora. Na hora que você tiver esse texto aí em português, você dá um continuar. Maravilha? Muito bem, considerando que você tenha feito o que foi solicitado, pessoal, o que é uma média, né, de 4 números? Uma média aritmética simples. Está demonstrado aí por essa formulazinha que a gente aprendeu já lá no primeiro grau, né? Média recebe o conteúdo, o resultado dessa expressão, que é somar 4 números e dividir por 4. O resultado disso vai ser uma média. Então, se eu fosse falar isso para o computador em português, eu falaria assim, ó. E isso que eu vou falar que é o chamado algoritmo, né? Só que aqui eu estou falando em português mesmo, ó. Solicite o número 1. Então, estou pedindo para a pessoa ou para o computador, né, solicitar que alguém informe qual é o número 1. Tipo assim, 7, né, 8, 10. Solicite o número 2 depois. Então, a pessoa vai digitar um número lá. Solicite o número 3. Depois solicite o número 4. Então, isso que eu estou escrevendo aqui é uma lógica, né, uma sequência. E o conjunto dessa escrita aqui é o algoritmo, tá bom? O algoritmo, então, expressa uma sequência a ser seguida, uma sequência lógica. Então, o que quer dizer isso? Se você seguir o que eu estou falando aqui, no final, eu vou ter a média certinho, ó. Então, você vai informar um número, o segundo, o terceiro, o quarto, depois você vai fazer essa soma, vai pegar lá, ó, o 7, o 10, o 8, né, o 5, que você informou ali nos passos até o 4, soma, vai dar uma soma, um total geral, e aí no item 6 você vai pegar essa soma, dividir por 4, usa a sua calculadora, vai dar um valor aí, e aí então você vai mostrar a média. Isto que nós estamos vendo é um algoritmo, uma sequência passo a passo, ordenada de uma forma estruturada, que se alguém seguir isso, ao final vai atingir o objetivo esperado. Então, o algoritmo é isso, só que esse algoritmo está escrito em português. O que nós fazemos é escrever o algoritmo para o computador poder entender, a gente escreve numa linguagem que ele entenda. Então, nós vamos aqui nesse curso aplicar a linguagem C para falar exatamente isso que nós falamos aí em português, se eu quiser pedir ao computador para ele calcular uma média aritmética simples. Certo, pessoal? Então, se alguém for, vamos supor que eu chame alguém, né, que pode ser você mesmo, e fala assim, ó, siga esse algoritmo e execute ele passo a passo conforme está escrito. Aí a pessoa começa a executar, tipo assim, no passo 1 ela digita 6, no número 2 ela digita 10, por exemplo, aqui no passo 3 que está solicitando o número 3 ela digita 5, aí no 4 aqui ela digita 8, aí ela faz essa soma aí desses números, né?
Então, aí nós vamos ter, quanto que nós vamos ter aqui, pessoal? 11, 21, 29, né? E aí, calcula a média, né? Que vai ser 29 dividido por 4, e depois na linha 7 é para mostrar o resultado, que dá 7,25. Então, a pessoa conseguiria, executando o algoritmo que eu coloquei do lado esquerdo, isto é, o que é executar o algoritmo? É fazer o que está sendo pedido da forma e na sequência que está sendo passado aí. Se a pessoa fizer isso, ela obtém ao final o resultado esperado, ou seja, atingimos o objetivo com o nosso algoritmo. Então, o computador não vai entender o texto em português que nós escrevemos ali. Mas aqui eu quero abrir um parênteses, tá bom, pessoal? E eu vou mostrar agora aqui, vou fazer um corte nesse nosso vídeo e inserir 30 segundos de um outro vídeo para mostrar para vocês que, bom, atualmente não é bem assim, porque tem a inteligência artificial. Eu posso pedir para ela fazer esse programa de calcular média, escrever um texto em português pedindo, é isso que nós vamos ver. E o computador vai gerar um programa lá, ele próprio, né, a inteligência artificial, em linguagem C, com código, tudo certinho, que nós vamos aprender a fazer, tá? Para que o computador possa usar esse programa para calcular a média. Então, é só uma ilustração que, embora eu tenha falado assim, o computador não entenderá seu texto em português, na verdade, eu estou dizendo com relação àquele algoritmo que nós fizemos, se a gente for mandar ele executar aquilo daquela forma, hoje eu teria que transportar aquilo que está em português para uma linguagem que ele entende. E esse transporte pode ser feito nós mesmos, como programadores, fazendo um programa, ou nós pedindo para a inteligência artificial criar um programa. Mas é lógico que nesse curso nós não vamos pedir para a inteligência artificial criar um programa. Nós é que vamos fazer os programas, porque o objetivo é que a gente, primeiramente, aprenda o que é isso e aprenda a programar. Até porque quem vai programar a inteligência artificial depois é a gente, né, pessoal? Então, vamos ver rapidamente 30 segundos esse vídeo. Vamos lá. Muito bem, pessoal, acho que todo mundo entendeu aí o vídeo que a gente mostrou. E para que a gente possa, então, gerar programas para o computador, nós temos que escrever numa linguagem que ele entenda, né? Que nós também possamos entender, e de alguma forma o computador venha a entender ela para poder executar. Senão a gente não consegue. Então nós temos que ter uma linguagem comum, nós e o computador, né? Claro que isso no futuro talvez evolua, mas no momento não é assim. Então, em nosso caso, nós vamos aprender a sintaxe da linguagem C, né, que é a regra de escrita, que é uma sintaxe que o computador conhece também. Aí a gente pega essa sintaxe e vai pedir para ele executar, e nós vamos ver como fazer isso. Tá legal? Muito bem, pessoal, por enquanto é só, e eu espero vocês na próxima aula.